vamos começar a nossa discussão, então, com a primeira pergunta: o que que é FPAS, né? Então, nesse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles começam com uma breve introdução sobre o que que é o FPAS. E aí, eles dizem, né, que a primeira descrição dessa doença tem mais ou menos 40 anos, então é relativamente uma doença nova, né? E é uma síndrome caracterizada por vômitos prolongados e às vezes diarreia com início tardio, ou seja, depois de algumas horas da ingestão do alimento, e que não estava associado nem à urticária nem à sibilância. Porque quando a gente tem essa associação, né, o paciente tem vômitos, tem urticária e sibilância, depois que comeu algum alimento, você pensa primeiro em quê? Anafilaxia, né? Mas a urticária não tem, a FPAS não tem nem alteração cutânea, nem alteração respiratória. Esse é um ponto importante, tá? Aí, por que que é FPAS, gente? FPAS vem da sigla em inglês Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome, tá? Por isso que a gente chama de FPAS. FPIES, é assim que fala, tá? Bom, a FPAS ela é classificada, então, como uma alergia não IgE mediada, ou seja, não existe a produção de anticorpo da classe IgE que vai fazer com que essas manifestações agudas essas manifestações sistêmicas sejam mais agudas, tá? Ela não é. Mas ela é bem caracterizada clinicamente, e você consegue identificar de acordo com alguns critérios que são validados, tá? No entanto, a fisiopatologia dessa doença não é muito bem compreendida. Existem repercussões gastrointestinais, principalmente nos menores de 2 anos, que podem ter aí repercussões importantes, como uma diarreia crônica, baixo ganho ponderoestatural, então a gente precisa identificar direitinho, tá? E tem algumas manifestações clínicas que são potencialmente graves, como nós vamos discutir mais na frente. A forma aguda da FPAS, ela é caracterizada por vômitos intensos após 1 a 4 horas da ingestão do alimento e pode ou não vir acompanhada de diarreia depois de 24 horas do consumo desse alimento alergênico. Mas cuidado aqui, tá, gente? Ela é uma reação alérgica não IgE mediada, ou seja, quando a gente pensa em alergias não IgEs mediadas, a gente sempre pensa numa reação alérgica que vai acontecer de uma maneira tardia. O que que é precoce e o que é tardio? O precoce, que é característico das alergias IgE mediadas, urticária, anafilaxia, angioedema, vai acontecer até 2 horas do consumo do alimento. Mas o FPAS, apesar de ser não IgE mediado, ele pode ter manifestações bem precoces, dentro de 1 hora depois da ingestão do alimento. O que não é característico das não IgEs mediadas. Mas mesmo essa doença sendo uma alergia não IgE mediada, ela pode começar com manifestação precoce. Essa é uma característica do FPAS. E é uma característica bem particular desta doença, tá? Porque as outras manifestações de alergia não IgEs mediadas costumam aparecer só depois de 2 horas da ingestão, tudo bem? Então, um ponto aqui importante pra gente ressaltar dentro da FPAS, tá? Bom, a forma aguda é essa que eu falei pra vocês, né? Mas é óbvio que eu vou falar melhor ao longo do nosso videocast. A forma crônica, ela vai acontecer quando o paciente ingere diariamente pequenas quantidades daquele alimento alergênico. E aí o paciente vai desenvolver uma diarreia persistente, vômitos intermitentes, déficit ponderoestatural. E isso vai compor o quadro da FPAS crônica, que nós já vamos entrar em detalhes mais pra frente. A FPAS era considerada antigamente uma doença rara, mas a gente sabe que não é bem assim, tá? E quando eu for falar da epidemiologia, vocês vão perceber isso. Existem variações regionais sobre desencadeantes mais frequentes, o número de desencadeantes, então quais são os tipos de alimentos mais importantes, os tipos clínicos de apresentação, né? E tudo isso vai influenciar na epidemiologia da FPAS.